Olá, estamos começando mais um Conexão Pública, o mais novo programa da TVAL, em parceria com a Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira e o curso de Administração Pública da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. No nosso programa, nós trazemos semanalmente especialistas e profissionais para discutir os mais diversos assuntos ligados à administração pública. No programa de hoje, nós vamos discutir sobre a formação e o trabalho na área pública. Nossas convidadas são a professora Patrícia Vendramini, doutoranda em Administração Pública, e Juliana Melo Ferreira, graduada em Administração Pública pela UDESC, já atuou no PROCON e agora atua no SEBRAE. Correto. Sejam bem-vindas. Obrigada. Professora Patrícia, a área de Administração Pública vem crescendo muito no Brasil, até em decorrência do crescimento econômico do país e também desses grandes eventos que o Brasil sediará nos próximos anos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Isso, o país, na verdade, ele tem investido nos últimos 10 anos um pouco mais na formação do gestor público e na contratação desse profissional mais qualificado. Infelizmente, nem sempre foi assim. A área pública sofreu vários ciclos de valorização e desvalorização ao longo da história. Agora, por um lado, positivo, que a gente vai nos exigir um pouco mais do desempenho da área pública, os gestores estão se vendo obrigados a ter um nível de qualificação maior dos seus funcionários. Então, isso vem favorecendo uma formação maior, uma busca maior pelos cursos de graduação em administração pública no país. Para o jovem que está em casa e está prestes a prestar o vestibular, ainda não escolheu em que área vai prestar, a administração pública é uma opção aonde que o jovem vai poder atuar depois quando formado? A administração pública é uma excelente opção. Ela está entre os top 5 das pesquisas que elencam, que ranqueiam as principais carreiras, as carreiras mais promissoras do país. E a administração pública está despontando como uma das mais relevantes. Por quê? Como eu costumo dizer para os meus alunos, a administração pública tem muito por fazer. Então, ela precisa aprimorar seus processos de gestão, precisa melhorar a sua relação com a sociedade, precisa melhorar o desempenho interno na gestão dos funcionários e na aplicação de recursos. Então, para isso, a gente precisa de um profissional que saiba contemporizar os interesses coletivos e os recursos internos. Isso é difícil quando você não tem instrumentos para isso, não tem conhecimento, não tem práticas que possam elucidar essa tomada de decisões, que é bastante complexa. Então, o candidato vestibulando que está procurando uma boa opção e uma opção de carreira que lhe oferece várias oportunidades, vários tipos de atuação profissional, a administração pública é uma excelente opção. Por que é importante o servidor ou mesmo até o agente político que atua na área pública, ser formado, ter algum conhecimento na área de administração pública? Gutierrez, o nosso país foi formado à base do patrimonialismo. O que era isso? Eu vou empregar os meus fiéis amigos, que vão garantir que o meu poder esteja assegurado. Com o passar dos anos e com a profissionalização da gestão pública no movimento mundial, o Brasil também foi instigado e teve reflexos dessa necessidade de profissionalização, onde o gestor acaba tendo que formar quadros que saibam utilizar melhor esses recursos que ele dispõe. E nisso ele vai conseguir, de certa forma, se garantir no poder. Ele não vai ficar no poder pelas benesses ou pelo favorecimento. Ele vai estar lá porque ele vai ser reconhecido pelo um bom desempenho. Hoje, esse maior acesso de informação que a população tem contribui para a valorização da profissão de administrador público? Contribui, não é à toa que a Primavera Árabe foi toda mobilizada pelas redes sociais. O avanço da tecnologia é um grande aliado da sociedade. Até pela lei de acesso às informações que foi publicada ano passado, os gestores têm a obrigação de disponibilizar informação, mas não pode ser uma informação ilegível, que um cidadão comum não saiba entender um orçamento, um relatório. Ele tem que tornar essa informação legível a qualquer público. Então, além da gente ter a tecnologia a favor, no sentido de ter mais acesso às informações, esse gestor também tem a capacidade de tomar decisões mais apropriadas.
informações. Porque o que acontece no serviço público? Em função dessa dificuldade de ter uma gestão transparente, uma gestão que não termine quando finda um mandato de um candidato, de um candidato eleito, as pessoas têm dificuldade de obter informações. Então, quando a gente tem uma tecnologia que dê suporte ao registro, ao acesso e à confiança dessas informações, você já está com meio caminho andado, no sentido de garantir que a próxima gestão consiga tomar decisões levando em conta todo um histórico, né, do órgão, da instituição que está em questão. Hoje, os profissionais que atuam na área pública, normalmente eles têm alguma formação na área em que atuam. Por exemplo, quem atua na educação tem uma formação na área da educação, na saúde, na área da saúde. Também é importante esses profissionais terem conhecimento da administração pública? É fundamental. Isso muda toda a relação dele com o trabalho. Hoje a gente tem no país, para vocês terem uma noção, 11 milhões de funcionários públicos. Então pensem, se todos esses funcionários públicos tivessem uma noção do seu papel, que é servir ao público, né? Então ele teria uma relação diferente, um compromisso diferente, que não só ir lá cumprir as 8 horas de trabalho por dia. Ele teria preocupação em atender as demandas da sociedade, em saber conciliar as prioridades a serem atendidas, levando em conta que ele tem instrumentos de gestão para isso, voltados para a área pública, como análise de políticas públicas. Como eu avalio uma demanda da sociedade, como eu implemento essa demanda? E como eu crio daí uma gestão para garantir que isso tenha resultados a longo prazo? Então ele não teria só uma questão de cumprir o seu cargo, de atender burocraticamente as determinações, né, legais que seu cargo exige. Ele teria uma preocupação maior, ele iria além, olhando para a sociedade de uma forma mais respeitosa, inclusive. Esse profissional, qual seria a melhor indicação para ele? Fazer uma pós-graduação na área da administração pública, quem sabe até uma graduação? Existem cursos com período de tempo reduzido? O que seria a melhor indicação para esses profissionais que têm uma formação em outra área ou na área que eles atuam? Hoje, Gutierrez, a gente tem no país, apesar, né, de ser um volume modesto ainda, a gente tem inúmeras possibilidades de formação voltados para a área pública. A gente tem os cursos de tecnologia oferecidos sobretudo por instituições privadas que têm em torno de 2 a 3 anos. Então, para quem já está no mercado de trabalho e quer uma formação, uma qualificação menor, esses cursos atendem muito bem. Inclusive, o governo federal tem a chamada Universidade Aberta, que são cursos oferecidos à distância. E a maior demanda são por cursos de gestão pública. A nossa Universidade Federal oferece isso. Na ESAG, a gente tem um curso de graduação de 4 anos, todo voltado para a administração pública. E quem tem tempo, tem vontade, pode mergulhar ali e se encantar. Porque a gente vê tantas possibilidades, não só de atuação, mas de uma relação diferente com a administração pública, que é uma área apaixonante, pelo menos eu falo isso por mim. Além disso, na própria ESAG, em outros centros, né, universitários, outras instituições, existem a pós-graduação. Nesse caso, você tem daí o nível de mestrado ou especialização. A gente oferece cursos in company, como nós classificamos, onde a gente pode definir a grade de disciplinas conforme a demanda dos gestores. A gente quer uma ênfase maior nas finanças públicas ou nos instrumentos de gestão da área pública. A gente pode configurar um curso exatamente de acordo com as necessidades de formação daquele grupo de profissionais. A Juliana, que se formou no curso de Administração Pública da UDESC, na graduação, quando foi sua formação? Foi em 2009. Em 2009, né? Já atua então na área. Queria que você falasse um pouco dessa experiência do curso, no que contribuiu você fazer esse curso de graduação hoje onde você trabalha. Na realidade, o início do curso, a nossa turma foi a 3ª turma. E existiam ainda diferentes visões de como seria a atuação desse gestor público. Hoje, após formada, né, a realidade é completamente outra. Eu percebo o leque de opções que o curso possibilita, né, que o profissional tem para atuar, diferente do início do curso, que a gente ainda era um campo que não era tão visado, que não tinha ainda tanta visibilidade também para a população da importância desse profissional. Então, ao longo desses últimos anos, a gente vê
o crescimento mesmo, como foi comentado com a própria professora. Após, né, a formação, eu iniciei uma atividade junto à Prefeitura Municipal de Florianópolis, no PROCON, e lá eu, enquanto administradora pública, pude inovar numa instituição, mesmo tendo a sua burocracia, mesmo tendo o seu orçamento restrito. Então, nós utilizamos de ferramentas diferentes para levar ao consumidor, no caso, melhorias, né? Melhorias no processo, um melhor atendimento, ações educativas que pudessem proporcionar o direito do consumidor como um todo. E o administrador da área privada, ele tem essa obrigação, até pela concorrência que o mercado impõe, né, de inovar para poder sobreviver. O administrador da área pública, ele não tem essa competição, ele não sente essa pressão do mercado, mas ele também tem a obrigação de inovar. Com certeza. Na verdade, a nossa função, ao servir na administração pública, é inovar constantemente. Seja para o cidadão, seja para a melhoria da instituição, para a melhoria dos processos. Então, nós não devemos apenas nos reter ao tempo de trabalho, às nossas horas trabalhadas das 8 às 18, enfim, a hora que qualquer instituição ela se propõe, porque o papel do administrador público ele vai muito além desse período. Então, a inovação ela é constante. E os novos administradores, né, as novas pessoas formadas em administração pública têm o dever e a obrigação de inovarem no seu processo, no seu dia a dia e não se reter à burocracia hoje. O próprio curso de administração pública, ele incentiva, dentro das disciplinas do curso, essa preocupação em passar para o aluno essa necessidade de inovação na área pública também? O que eu digo, né? Eu, enquanto estudante de administração pública, eu me envolvi muito com a universidade. E esse envolvimento, seja com o diretório acadêmico, seja na extensão, isso me trouxe muita estrutura para me tornar uma profissional, né? Ter uma formação melhor. Então, é importante que a gente se envolva, enquanto administradores públicos, enquanto estudantes, com todo o contexto, né? Com projetos dentro da universidade e participe daí após formada também de ações que promovam, né, a inovação. Obrigado, Juliana. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Conexão Pública. Até já! Voltamos com o Conexão Pública, o programa da TVAL em parceria com a Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira e o curso de Administração Pública da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje nós estamos falando sobre a formação e a área da atuação do profissional de administrador público. Aqui presente conosco estão a professora Patrícia Vendramini e a Juliana Ferreira. Juliana, nós estávamos falando antes sobre a sua atuação no PROCON, né? No que a tua formação como administradora pública contribui para essa atuação, mas você também, depois de sair do PROCON, atua no SEBRAE. Hoje você atua como consultora no SEBRAE. Correto. Na realidade, é importante observar que o administrador público existe um leque de opções para trabalho, né? Hoje nós temos as instituições que elas dão suporte à administração pública e o Sistema S, SEBRAE, SENAI, SESI, eles são instituições que que dão base ao desenvolvimento, né, da administração pública, do próprio governo e da própria sociedade. Então, a opção de estar junto ao SEBRAE hoje, ela surgiu tendo em vista essa possibilidade que indiretamente a gente acaba, dentro dos projetos que são desenvolvidos no SEBRAE, desenvolvendo, né, promovendo o crescimento da sociedade como um todo. Inclusive o Sistema S é um exemplo brasileiro já exportado em vários países do mundo, né? Correto. Na realidade, ele acaba, a partir de cursos, de capacitação, ele faz com que setores da sociedade desenvolvam e não necessariamente a gente acabe inflando muito, né, a esfera pública.
Uhum. Até porque a gente sabe que no Brasil ainda o governo ele encontra uma dificuldade em dar respostas rápidas para as demandas da população. Correto. E o Sistema S ele vem nesse sentido de ajudar o poder público a desenvolver a sociedade. Acelerar, literalmente. Uhum. E como profissional de administrador público, ele é formado para lidar com esse problema dessa morosidade, dessa burocracia que ainda existe no governo, nas mais diversas esferas do governo no Brasil? Hoje, na realidade, aí surge a formação do administrador público com as ferramentas e com os exemplos que se tem, tanto a nível nacional, porque nós temos bons exemplos, nós temos boas práticas, e também temos práticas internacionais, né, que o nosso país ele ainda é muito jovem se comparado, né, à estrutura de demais. Então, ainda é uma democracia relativamente recente, jovem, né, que está amadurecendo agora. Correto. Uhum. Professora, a Juliana, ela se formou em administradora pública, mas ela não atua necessariamente no governo, né? A senhora estava falando que, por exemplo, grande parte dos administradores públicos, de quem se forma nessa área, busca concursos. Você até tem uma pesquisa nessa área. Isso, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa junto aos egressos para analisar a inserção profissional deles. A Juliana já respondeu, né? Faço até uma menção aos demais egressos que não responderam para responderem. Então, de certa forma, ali a gente quer saber onde eles estão atuando e por que eles escolheram a área pública, né? Quais são as suas expectativas de trabalho. Nós temos ainda, dos respondentes, nós temos 363 alunos formados até o início do ano. É um número ainda pequeno, mas a gente tem que acreditar que eles são promotores de uma mudança a longo prazo. De qualquer forma, desses 363, nós tivemos 142 respondentes. Então, temos aí alguns ainda a responderem. Desses que responderam, Gutierrez, eles apresentam que o concurso público ainda é uma prioridade em torno de 50% dessa amostra. Entretanto, os outros 50% estão muito, eles colocam com bastante vontade atuação em outras áreas também voltadas para a área pública, quais sejam atuação no terceiro setor, movimentos sociais, organizações que oferecem diferentes serviços voltados à sociedade, como por exemplo o ICOM, que dá suporte para todos os outros organizações do terceiro setor que desenvolvem projetos sociais, como o Instituto Carijós, por exemplo, o Padre Wilson Groh, que tem excelentes projetos voltados para a educação, né, para a colocação do jovem no mercado de trabalho. Outros egressos responderam que estão atuando como consultores, desenvolvendo análises de políticas públicas, fazendo projetos para prefeituras, né? Muitos que são do interior voltam para as prefeituras e trabalham como comissionados ou como consultores também, desenvolvendo projetos que se identifica a demanda. Então, a gente tem aí esses outros 50%, que eu acho já um número bem significativo, atuando de outras formas. Inclusive nas empresas privadas, hoje em dia, muitas empresas prestam serviço para a área pública, para o governo, e elas precisam de profissionais capacitados que compreendam o funcionamento do governo, as leis, licitações. Isso, perfeito. Hoje, inclusive, eu vi o primeiro trainee de uma empresa privada em que ele também chamava profissionais da área pública. Então, não só para atuação em projetos sociais, eu vou citar um exemplo aqui, bons exemplos, a gente pode citar o nome, né? É o caso da Unimed, que desenvolvia um projeto comunitário na região de Balneário Camboriú, de surf comunitário para as crianças e adolescentes, né? Não ficarem nas ruas, e aí eles tinham o que fazer, já tem toda uma vocação da cidade voltada para o mar, então a Unimed se colaborando, contratando profissionais que pudessem desenvolver um projeto junto à comunidade. Esses profissionais que gerem aí esses projetos sociais têm que fazer essa interface público e privada, e o nosso aluno tem plenas condições de fazer isso, porque ele consegue enxergar todo o propósito, a natureza da área pública, mas como é que a organização privada pode contribuir para o desenvolvimento social. Então, os nossos egressos
às vezes ficam nessa dúvida que a Juliana colocou, onde eu vou atuar, o que eu posso fazer, sem ser concursado, né? Então, os cargos ainda da burocracia pública abrangem nossos egressos em 50%, não só, né, mesmo quem não é da área almeja um concurso público por conta da estabilidade que ele oferece, mas a atuação do nosso profissional é extremamente diversificada. Há algum tipo de pesquisa sobre, por exemplo, os profissionais que estão em cargos públicos, que prestaram concursos públicos, o que motivou eles a prestar esse concurso público? Atualmente, recentemente uma professora nossa defendeu a tese de doutorado sobre os vínculos emocionais com o trabalho, né, a professora Ana Paula Grilo, e sobre a busca da estabilidade. Eu te confesso que ela não nos passou todos os resultados ainda, mas a gente tem pesquisas a respeito e a gente pode vir discutir aqui num outro momento quais são os vínculos dos funcionários públicos com o trabalho, né, o que eles buscam. Então, a gente tem já pesquisa desenvolvida, a gente pode trabalhar divulgar num outro momento, mas a gente nota que existe uma tendência, sobretudo dos jovens, que estão ingressando agora no mercado de trabalho, que buscam na carreira pública algo mais do que um bom emprego. Na verdade, além da remuneração, o jovem também precisa estar ciente de que a felicidade no mercado de trabalho, no local onde ele trabalha, é importante para ele desempenhar bem essa função. Isso, que é o que a gente fala da identidade com aquilo que ele faz, né? Ele não vai fazer só por conta de ganhar bem ou mal, mas de ter uma remuneração. Mas ele vai fazer porque ele se identifica com o trabalho. E aquilo vai gerar uma autorrealização para ele, né? Desenvolvendo potencial, desenvolvendo novos talentos, enfim. Aquele espaço de trabalho sai de uma conotação pejorativa, de sofrimento, de tortura, para se tornar um espaço de bem-estar, de sucesso e de autorrealização. Além da área pública, a senhora estava falando também dessa outra gama de opções que o profissional de administração pública tem. Por exemplo, a gente sabe que o terceiro setor, as organizações sociais, são entidades de direito privado, mas atuam em projetos públicos, né? Isso seria uma das opções para o profissional. Isso, a gente tem muitas organizações, essa é uma onda crescente no país que tem absorvido muitos profissionais, alunos, não só os voluntários, mas eles precisam de pessoas qualificadas para gerir toda essa demanda, porque eles estão de frente com uma comunidade carente muitas vezes, a comunidade fica à espera dos voluntários e quem é que vai garantir que o voluntário vai estar lá e desenvolvendo uma atividade para apoiar o aprendizado da criança. Então, toda essa gestão é complexa. E isso precisa de gente com competência desenvolvida, com conhecimentos aprofundados para terem o acompanhamento, o planejamento das atividades, o controle dos profissionais, avaliando se a criança está se desenvolvendo mesmo dentro dos propósitos do projeto. Então, precisa de a gente ter pessoas com competências para isso, né? Não que os outros profissionais não possam, mas eles precisam ter um suporte teórico, acadêmico para dar conta do recado. Até porque muitas organizações sociais elas recebem recursos do poder público. Isso. E o profissional ele precisa ter esse conhecimento dessa dinâmica do poder público para desempenhar bem a sua função. Ele precisa prestar contas depois, precisa desenvolver relatórios gerenciais e se ele não tem esse conhecimento, ele vai ter muito mais trabalho, às vezes vai ter falhas no projeto, involuntárias que ele não vai conseguir saber gerenciar e aí depois acaba comprometendo a credibilidade da organização. E o profissional vai ver que, poxa, passou um trabalho tremendo, sendo que tinha gente qualificada que poderia lhe ajudar para isso. Quais são os grandes desafios hoje de um profissional que se forma em administração pública? A Juliana que vivenciou talvez tenha outras percepções, mas eu percebo, Gutierrez, que acho que uma das grandes dificuldades é a gente lidar com a cultura estabelecida. Você vai se deparar, imaginem um jovem egresso de um curso de administração pública, cheio de vontade de mudar, de fazer a diferença, de construir uma nova realidade, ele vai se deparar com pessoas que estão às vezes 20, 30 anos trabalhando num local, que vão dizer, para que isso é bobagem? Para que sempre foi assim? Então ela pode trazer experiência. A Juliana, inclusive, nesse processo de implantar, né, essa inovação, com essa força que você chegou da academia para o mercado de trabalho, você enfrentou algum tipo de dificuldade, alguma resistência? Sim, na verdade o relato da professora foi a nossa prática, né? Então, realmente a dificuldade existe tempo de trabalho de algumas pessoas que isso
não inviabiliza, mas elas também não conseguem entender que nós podemos fazer diferente, que nós podemos tentar novamente. Se num passado não foi possível fazer, num presente, com novas parcerias, com nova visibilidade, talvez nós possa, né, atuar de forma diferente do que normalmente existe a rotina do administrador público não deixa. Então, nós mudarmos a rotina é um grande desafio, é uma grande superação para aqueles que investem e que procuram, de uma certa forma, buscar algo novo. Então, o que eu digo para os que estão se formando é que é normal, né? Eu acho que em qualquer instituição a gente obtém essas diferenças de pensamento, mas o papel assim que formado o administrador público, ele, além de ter as habilidades, né, ter as ferramentas, deve ter sim uma prática, um jeito de lidar com as pessoas diferente, porque só assim nós conseguiremos mudar, né, fazer o novo, inovar e deixar a rotina de lado. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, o assunto é amplo, né? Rende aí vários programas, mas quem sabe nos próximos a gente pode estar retomando alguns desses assuntos e trabalhar melhor, né? Com certeza, foi um prazer, Gutierrez. Agradeço muito a presença de vocês Muito duas. obrigada também. E nosso Conexão Pública chega ao fim. Nós voltamos na semana que vem com mais informações, com mais debate aí sobre a área da administração pública. Até já!